Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 11. Na aula de hoje, nós vamos investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira. Também nós vamos refletir a respeito do problema da mentira na família. Ao final da aula, nós vamos expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o segundo trimestre do ano de 2023, Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Esta lição foi comentada pelo pastor Elienay Cabral. Quero pedir para você se subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, estudos e mensagens. No site você pode fazer o download gratuitamente desses slides que aparecem na vossa tela, dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, os prejuízos da mentira na família. O textual da nossa lição está na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3 e o versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. A verdade prática, a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A mentira pode até dar flores e dá flores, mas não produz fruto para o bem. No momento da mentira, e ali por algum tempo, é só flores, é só aparência do bem, mas é o mal. Parece com a verdade, mas é mentira. Parece que está tudo bem, mas está tudo mal. São as flores. Mas o fruto que a mentira produz é maligno, é do mal. Porque o pai da mentira é o diabo. Jesus é o caminho e a verdade. Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou a verdade. Agora, Satanás, o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso. E nós vamos estudar isso, que entrou em uma família e essa família acabou por morrer fisicamente. Morreram, já estavam mortos espiritualmente porque planejaram o mal e depois acabaram por morrer fisicamente. É o caso de Ananias e Safira. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 5, versículos 1 a 11. O primeiro tópico da nossa lição: uma conversão duvidosa. Uma conversão duvidosa. Uma conversão não pode ser duvidosa. Uma conversão, ela precisa ser segura. Quem dirige um carro, ele não pode fazer uma conversão duvidosa. Ele precisa fazer uma conversão segura. Porque uma conversão duvidosa pode levar este a sofrer acidentes. Assim é na nossa vida espiritual. Quando há uma conversão duvidosa,
há também acidentes nessa vida espiritual. A conversão de Ananias e Safira foi uma conversão duvidosa. Primeiro item, por que uma conversão duvidosa? Primeiro, porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. As atitudes do casal, tudo aquilo que eles faziam, aquilo que eles falavam, as atitudes dele parecia ser verdade, mas não eram verdades. Eles não tinham uma transformação de vida pelo Evangelho. Parece que estamos falando dos dias atuais. Quantos crentes na igreja que ainda não houve neles interiormente uma transformação do Evangelho. Há crentes que ainda precisam ser ganhos para Jesus. Se converteram, mas a sua vida não condiz com a palavra de Deus, não condiz com o que diz o Evangelho. E precisa então converter-se ao Evangelho para que sejam salvos. Há muitas almas na igreja, crentes, que precisam ser salvos, precisam ser ganhos para Jesus. Às vezes nós nos preocupamos com as pessoas lá fora e esquecemos dos que estão dentro da nossa casa, que estão precisando de conversão, que estão precisando de uma transformação pelo poder do Evangelho. Ananias e Safira eram crentes da igreja a qual dirigia o pastor Pedro. O apóstolo Pedro era o pastor de Ananias e Safira, mas eles não correspondiam à obra de regeneração do Espírito Santo. Na vida dele não havia ainda uma transformação. Eles não obedeciam à voz do Espírito Santo, não eram sensíveis à palavra de Deus. A velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Era o que eles faziam. Eles cobiçavam riquezas, cobiçavam se aparecer, queriam se aparecer, e por isso eles mentiam. Mentia ao povo, mentia ao apóstolo Pedro, que era o pastor deles, e mentindo ao líder espiritual deles, eles estavam mentindo ao Espírito Santo. Também hoje na igreja há pessoas que mentem para a sua família, mentem para os seus colegas de trabalho e mentem para o seu líder espiritual. Isso é uma mentira, não à pessoa do líder espiritual, mas é uma mentira diretamente ao Espírito Santo. João 3:3, Jesus respondeu e disse-lhe para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quantos crentes precisam nascer de novo, nascer do Evangelho, nascer da palavra de Deus, nascer para Cristo, nascer para o Espírito Santo? Jesus disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Todo homem nasce pela primeira vez, é o nascimento da carne, mas é preciso nascer do Espírito. E quando a pessoa nasce do Espírito, precisa levar uma vida condizente com o que diz o Evangelho, com o que diz a palavra de Deus. O segundo item da nossa lição, a comunhão na igreja de Atos. A igreja primitiva tinha características especiais que nós podemos tomar para os dias de hoje. Eles eram crentes convertidos. Atos 2:42. E
perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Era a ideia deles? Era o pensamento deles? Era o que eles queriam fazer? Não. A doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo. Eles haviam andado com Cristo 3 anos e meio aprendendo com Jesus. Muitas e muitas horas aprendendo com Cristo, 24 horas andando com Jesus, aprendendo lições. Eles fizeram um curso teológico com Jesus. Eles aprenderam na prática como fazer a obra de Deus. E então, agora eles ensinavam a igreja. E a igreja perseveravam naquilo que eles ensinavam, e o que eles ensinavam, o que eles haviam aprendido de Cristo. Eram crentes realmente convertidos, porque perseveravam na doutrina dos apóstolos. Há muitos crentes que precisam andar conforme diz a palavra de Deus, ou seja, precisam ser convertidos dos seus maus caminhos, convertidos das atitudes que viviam quando andavam na vida mundana. Quando volta-se para o Evangelho, é necessário viver o Evangelho, viver a palavra de Deus, ou seja, assim como a igreja primitiva fazia. Eles eram convertidos. Atos 2:46 diz que eles também viviam em comunhão e perseverando unânimes, ou seja, juntos, todos os dias aonde? No templo. Onde é que nós podemos estar em comunhão com os nossos irmãos? Na nossa casa, vendo TV, no cinema, que hoje nem mais existe, nos parques de diversões, onde nós podemos estar em comunhão. É claro que nós podemos estar em comunhão sempre juntos, com a família em casa, reunidos na presença de Deus, mas com os irmãos nós devemos estar na igreja. É na igreja que nós nos reunimos para aprender a palavra de Deus. É na congregação, é no templo que nós nos reunimos para adorar a Deus, para louvar a Deus juntos, para nos conviver juntos, para saudar os irmãos, para abraçar os irmãos. Isto é comunhão. E eles viviam assim. Eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, na igreja, na congregação. Atos 2:44 diz que eles também estavam em união, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles eram não só tinham união, mas também estavam sempre unidos. Todos ali criam em Jesus. Todos ali tinham propósitos de levar a palavra de Deus, de cumprir o propósito de Deus da sua vida. Eles criam juntos e estavam juntos, tinham tudo em comum. Eles também eram doadores e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, ou seja, eles vendiam as suas propriedades para ajudar aqueles que estavam passando por problemas difíceis, estavam passando por problemas, dificuldades, quem sabe até de fome, a vida financeira, muitas dificuldades haviam, e aqueles que tinham bens materiais vendiam algumas de suas propriedades para ajudar essas pessoas. Eram crentes doadores. Nós precisamos de crentes doadores nos nossos dias. É preciso que as pessoas tenham um coração voluntário para ajudar os outros,
para ajudar as pessoas, para doar. Doar só dinheiro, só bens materiais? Não. Doar também tempo para ouvir, para aconselhar, para falar a palavra de Deus, para então conversar juntos, doar tempo e às vezes doar também financeiramente. Crentes doadores é o que nós precisamos hoje na igreja para que o reino de Deus a cada dia cresça mais e mais. O terceiro item diz a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Veja que eles promoveram, eles criaram, eles planejaram uma mentira por causa da inveja. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Todas as pessoas estavam doando, estavam vendendo e fazendo as suas doações para as outras pessoas. Todas as doações chegavam aos pés do apóstolo Pedro. Pedro então fazia a repartição, repartia com aqueles que não tinham. Ananias e Safira, vendo que os outros estavam vendendo seus bens materiais, também venderam uma de suas propriedades, mas ao invés de depositar o valor da sua propriedade e dizer para o apóstolo Pedro, para o pastor deles, da igreja que eles serviam a Deus, dizer: olha, esse aqui é o valor da nossa propriedade, pode repartir. Eles fizeram diferente, venderam, é como se ele tivesse vendido por 100 e chegasse aos apóstolos e dissesse: olha, vendemos tal propriedade por 50. A nossa propriedade foi o valor de 50, está aqui os 50. Mas na verdade eles haviam vendido por 100, porque eles reteve parte dessa herdade para eles. Eles agiram com mentiras, com hipocrisias, invejando os demais que faziam com sinceridade, com fidelidade. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro para a igreja, mas não deram, porque eles retiveram parte da herdade, parte do valor da herdade. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instala no coração do homem. Quando a hipocrisia, o fingimento instala no coração do homem, é muito triste. Na igreja nós vemos isso acontecer, de pessoas que querem se aparecer para os demais e fingem serem crentes, fingem serem fiéis, fingem ser honestos, fingem até ser cheios do Espírito Santo. São fingimentos, pessoas que fingem estar cheia do poder de Deus, mas está vazio. São latas vazias, são corações vazios, porque um coração cheio do Espírito Santo está na vida de pessoas humildes, de pessoas que querem agradar a Deus, não para se aparecer, mas para louvar, para adorar e bendizer o nome do Senhor. Mais trágico ainda quando essa realidade acontece no seio da família. É triste quando homens e mulheres se enganam, e enganam também aos filhos, e os filhos enganam os pais, e fingem um para o outro, fingindo dentro de uma família. Quando isso acontece, o final é sempre trágico. Essa família acaba por ser destruída se não se converter ao Evangelho. Quando a mentira e o engano enchem os corações, o item de número 4. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Ananias, disse Pedro para Ananias:
Porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti? Ou seja, por que fizeram aquilo? Se venderam por 100 e retiraram 50, para eles não tinha nenhum problema, é só falar, vendemos por 100, retiramos 50 para nós, mas está aqui 50 que nós queremos também fazer a nossa doação. É o que Pedro está dizendo. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formasse esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Quando o homem pensa que está mentindo ao pastor da igreja, que está mentindo à igreja, ele está mentindo diretamente a Deus, diretamente a Jesus. Quando Paulo perseguia a igreja na cidade de Damasco, indo em perseguição à igreja, e ele então encontrou Jesus Cristo. Jesus disse para Paulo: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas Saulo estava perseguindo Jesus. Na cabeça de Saulo, ele estava perseguindo a igreja, mas ele estava diretamente perseguindo a quem? A Jesus. Então, Pedro vai dizer: por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias, que logo em seguida apareceu e confirmou a hipocrisia no seu coração, confirmou a mentira do casal. Então, Pedro vai dizer também a Safira: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? E assim como seu esposo havia caído e morrido, também Safira caiu e morreu, e um foi sepultado ao lado do outro. Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar, para ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. Veja bem, isso é muito importante a gente saber. A pessoa acha que está mentindo só ao líder da igreja, mas ele está causando uma grande confusão, está causando um grande desastre ao líder, à igreja, à família, aos amigos. Então, veja que uma multidão de pessoas acaba sendo afetada quando uma mentira, quando um engano, ele dá à luz, ou seja, ele aparece. Muitas pessoas são afetadas com uma mentira ou com um engano. Então, é por isso que o coração do casal para tentar ludibriar a igreja. E eles achavam estar ludibriando, enganando apenas o seu líder, o apóstolo Pedro. Ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo. Não podemos mentir ao Espírito Santo. Não adianta, o homem não consegue mentir ao Espírito Santo. O homem não consegue mentir para Deus, porque Deus é onisciente. Assim como Jesus é onisciente, o Espírito Santo é onisciente. São atributos da Trindade divina. Então, ao tentar a liderança local da primeira igreja, na verdade eles mentiram contra o Espírito Santo, sendo que nem entristecer o Espírito Santo nós não podemos. Foi o que Paulo disse na sua carta aos Efésios: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, voltando-se diretamente contra Deus. O segundo tópico da nossa lição: o problema da mentira dentro da família. A mentira produzida dentro da família destrói a família, acaba com a família,
deixa a família destruída, triste, infeliz. Ananias e Safira mentiram sobre a propriedade que venderam para atrair atenção para si mesmos. Eles mentiram para atrair atenção a si, para que os outros dissessem: olha, eles venderam a propriedade deles, que bom. Eles venderam e doaram essa grande quantia para a igreja, para ajudar as pessoas. Então eles queriam atenção para si. Isso são velhos hábitos da vida humana. O homem, ele é levado a isso. É a natureza carnal do homem que leva o homem a fazer isso. Mas o crente deve vencer esses momentos de tentação. São velhos hábitos da vida humana querer se aparecer, querer se mostrar e mentirem para que isso aconteça. Fingirem para que isso aconteça. O Espírito Santo se entristece quando há mentiras entre os membros da família. Não podemos mentir. A igreja é uma grande família, é a família de Deus. Não pode haver mentiras nessa família. Essa família deve ser o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo não tem mentiras. No corpo de Cristo não tem hipocrisias. No corpo de Cristo não tem engano. O corpo de Cristo é formado por pessoas verdadeiras, honestas, fiéis a Deus. Colossenses 3, 9 e 10. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, se você já nasceu de novo, se você já saiu do mundo, seja uma pessoa fiel a Deus. Ande nos caminhos do Senhor com atitudes que vão dar exemplos, atitudes que vão levar lições às outras pessoas, atitudes de bom testemunho. Mas Ananias e Safira não davam esse bom testemunho. Eram fingidos, eram crentes falsos, eram crentes que fingiam ter o Espírito Santo, mas não tinham. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Devemos ser uma nova pessoa, um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Foi o que Paulo aconselhou e disse para o povo na sua primeira carta, ou segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Novo, nova pessoa, nova fala, novas vestes, novo olhar, novas visões do que Deus tem para nós, novos propósitos, novos sonhos, sonhos de Deus, propósitos de Deus, tudo novo. É uma vida nova, é uma vida no Espírito Santo de Deus. O segundo item do segundo tópico: quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o Espírito, e este se opõe à carne para que não façamos o que ela quer. Quando o Espírito Santo entra na vida do homem, que quer viver uma vida em Cristo, que quer viver uma vida no Espírito, ele então vai batalhar por isso, porque a nossa carne é recheada de coisas ruins, é recheada de coisas más, de coisas que não agradam a Deus. É o que está lá em Gálatas 5, 19. É mentira, é prostituição, é idolatria, é feitiçaria, é contendas, é dissensões, e tudo que é mal está na carne. A nossa carne não presta. E nós precisamos vencer a nossa carne
com o Espírito Santo que está na nossa vida, que está na vida do cristão verdadeiro. Os cristãos devem crucificar a sua carne com suas respectivas paixões, isto é, vícios da alma. Assim, devemos viver dominados pelo Espírito Santo, para não cumprir as concupiscências da carne, para não cumprir os desejos da carne, para não cumprir as vontades da carne. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo. O diabo, ele é o pai da mentira. Foi ele que criou a mentira. É ele que mantém essa mentira viva no coração de incrédulos, no coração de homens ímpios, no coração de pessoas que não querem levar uma vida santificada. Está a mentira, que é criação do diabo. Ele é o pai da mentira. E nós devemos vencer a mentira com a verdade. A verdade é Cristo. Então nós vencemos a mentira com Cristo na nossa vida. Se ela domina o crente, significa que esse não está mais no espírito, mas na carne. O crente não pode ser dominado pela mentira, dominado pela hipocrisia, dominado pelo pecado. A carne é ruim, mas cheio do Espírito Santo, nós podemos vencer as tentações da carne. Podemos vencer as concupiscências do engano. Nós podemos vencer só cheios do Espírito Santo. Podemos ter esse fruto do Espírito que se chama domínio próprio e dominar a nossa carne cheios do Espírito Santo. O terceiro e último tópico da nossa lição: protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Cuidado contra os defeitos morais no lar. Olha, se a mentira causa destruição na igreja, causa também destruição em uma família. Quando essa família opta, ela quer viver, toma uma opção de mentir, de enganar, de fingir. A mentira de Ananias e Safira trouxe maldição para essa família. Eles foram amaldiçoados e morreram no pecado. Qualquer outro tipo de imoralidade aceita no lar é porta aberta para o diabo e o fracasso da família. Não é só a mentira. É quando a família aceita também a fofoca. É quando a família aceita o adultério dentro de casa. É quando a família aceita a idolatria dentro de casa. É quando a família aceita a prostituição. É quando a família aceita a fofoca. A fofoca também é pecado, assim como o adultério é pecado. É pecado. E é preciso se converter desse mal. É preciso que haja conversão. É uma imoralidade. São imoralidades que às vezes a família aceita um pouquinho de mentira, um pouquinho de fofoca, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e aquele pouquinho é uma brecha, é a cunha que Satanás está colocando dentro da família, e depois que ele coloca essa cunha, ele destrói a família, ele divide a família, ele acaba com a família. Então, devemos ter cuidado e não abrir as portas para o mal que causa a nossa carne. Veja que Acã, no capítulo 7 do livro de Josué, nós vemos lá a história de Acã. Acã furtou certos objetos da cidade de Jericó quando eles foram invadir Jericó. Aí Acã viu alguns objetos, cobiçou aqueles objetos,
Deus havia dito que eles não poderiam trazer nada, nenhum despojo de Jericó, porque tudo que estava em Jericó era amaldiçoado. Mas Acã cobiçou alguns objetos e trouxe esses objetos para a sua tenda, escondeu, enterrou dentro da sua tenda aqueles objetos. Ele trouxe maldição para a família. Depois foi descoberto, porque a mentira, a pessoa pode esconder a mentira das outras pessoas, mas não esconde de Deus, não esconde do Senhor. Ele está vendo, Ele está vendo, Ele é onisciente, é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Então Acã fez isso e acabou destruindo a família. A família de Acã pagaram com suas próprias vidas por esse pecado de imoralidade e desobediência. Toda desobediência, toda mentira, toda imoralidade que a família abre a porta para entrar na sua casa causa destruição. É maldição, a desobediência é maldição. Então ore a Deus, busque de Deus: Senhor, eu quero uma vida abençoada, eu não quero uma vida amaldiçoada, eu quero viver na sua presença. Faça essa oração a Deus e Deus com certeza irá te dar vitórias em nome de Jesus. Segundo item, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Todos nós corremos o risco de cair nos mesmos pecados de mentiras e hipocrisias desse casal. Todos nós corremos o risco de cair nesses mesmos pecados, porque nós somos humanos e carregamos na nossa carne todo este mal. E nós devemos vigiar a nossa vida espiritualmente. Devemos continuamente estar cuidando da nossa vida espiritual. Não é cuidar da vida espiritual dos outros, não, é cuidar da sua vida. Eu vou cuidar da minha, eu cuido da minha, e cada um deve cuidar da sua vida espiritual. Porque quando Jesus vier levar a igreja, cada um há de dar conta de si mesmo a Deus. Então cuide da sua vida. Deixa a vida espiritual dos outros, fazendo o autoexame, corrigindo-nos desses vícios da carne. Mateus 7, 3 a 5, veja o que diz: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? É fácil julgar os outros, mas e julgar a si mesmo? Você está fazendo um exame pessoal da sua vida? Está julgando a si mesmo ou você está julgando as outras pessoas? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, ou seja, fingido, mentiroso. Tira a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Cuida da sua vida espiritual. Cuida da sua vida espiritual. E através das suas atitudes boas, do seu testemunho cristão, com certeza muitos vão também buscar viver uma vida testemunhando de Cristo através da palavra de Deus, do seu comportamento, na sua forma de falar, de andar, de agir. É assim que nós devemos fazer, tirar a trave do nosso olho, para que possamos então ajudar as outras pessoas a andar no caminho do Senhor. Não deixe o inimigo agir na família. Item de número 3. O versículo 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É indispensável que Satanás age ativamente na terra
e especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo, porque a pessoa abre portas, abre o seu coração para a mentira, abre o seu coração para engano, e muitos ainda dizem mentir por brincadeira. Brincadeira para ele, mas Satanás não está brincando. Satanás trabalha dia e noite para destruir pessoas, para destruir famílias. Você acha que está brincando? Mas Satanás não brinca. O diabo não brinca. Ele está agindo para destruir as famílias que estão achando que estão contando mentirinhas. É indiscutível. E ele está agindo na vida dessas pessoas que abrem o seu coração para o pecado e dizem: é brincadeira. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros. Ele investe contra as pessoas, contra a vida espiritual das pessoas. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher seus corações para desestabilizar a família. Aí ele vai enchendo. É um pouquinho hoje, um pouco mais amanhã, e ele vai enchendo o coração de maldades de um cristão, e daqui a pouco ele começa a manifestar nas suas atitudes, na sua fala, no seu comportamento, o pecado que ele está guardando no seu coração. Então, podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É o que disse Tiago. Então, nós devemos fazer o quê? Se sujeitar a Deus, ser submisso a Deus, ter temor de Deus e resistir o diabo. O diabo vem porque ele pensa destruir. Se você abrir o coração, ele destrói mesmo. Mas se você resistir às mentiras, às hipocrisias, o engano, o pecado, ele foge de você, porque Deus está na sua vida, porque Jesus está no seu coração, porque o Espírito Santo está enchendo a sua alma de vida espiritual. Então, vamos ter cuidado disso, vamos vigiar, porque assim como o adultério, como a prostituição, como tantas outras coisas que nós achamos que aquilo é o pecado que vai para o inferno, a mentira também vai levar muita gente para o inferno. E você precisa ser salvo dessas coisas, ser liberto desses vícios mundanos. São vícios da alma. Mentir é vício da alma. E você precisa vencer esses vícios. Nós precisamos vencer. Eu também. Todos nós precisamos, nessa luta, nessa batalha espiritual, vencer os vícios da alma que vieram e estão na nossa carne. Está na nossa carne todo esse mal. Mas nós vencemos sendo cheios do Espírito Santo, sendo cheios de poder, sendo cheios de graça. Nós podemos vencer todo este mal. Aqui nós acabamos então a nossa aula de número 11 da Escola Bíblica Dominical. Até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus. Assim nós vamos crescendo na graça, mas também crescendo no conhecimento do Evangelho. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade.